Vultos do Espiritismo apresenta Zé Arigó, José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, Fazenda do Fria, Congonhas, MG 18 de outubro de 1922, ou 1921, BR 040, 11 de janeiro de 1971, médium brasileiro. Desenvolveu suas atividades paranormais em Congon Juventude e Matrimônio. Um dos 8 filhos de um sitiante, nasceu na Fazenda do Fria, a cerca de 6 quilômetros de Congonhas. Os parcos recursos da família apenas lhe asseguraram os estudos até a 3ª série do atual ensino fundamental. Em 1936, aos 14 anos de idade, ingressou na Companhia de Mineração Ferro e Carvão, onde trabalhou até 1942. Neste período ganhou o apelido que o acompanharia, Zé Arigó. Posteriormente, em 1946, então com 25 anos de idade, desposou Arlete André, sua prima em 4º grau, época em que deixou a casa dos pais. O início do trabalho mediúnico. À medida em que nasciam os filhos do casal, por volta de 1950, Arigó começou a apresentar fortes dores de cabeça, insônia, percebendo visões, uma luz descrita como muito brilhante e uma voz gutural, em idioma que não compreendia, que o fizeram acreditar encontrar-se à beira da loucura. A situação perdurou por cerca de 3 anos, durante os quais visitou médicos e especialistas, sem melhorias. Certo dia, em um sonho nítido, a voz que o atormentava foi percebida por Arigó como pertencendo a um personagem robusto e calvo, vestido com roupas antigas e um avental branco, supervisionando uma equipe de médicos e enfermeiros em uma grande sala cirúrgica, em torno de um paciente. Após o sonho ter se repetido por várias vezes, o personagem apresentou-se como sendo Adolf Fritz, um médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, sem que tivesse completado a sua obra na Terra. Embora não pudesse compreender a língua, compreendeu a mensagem que o personagem lhe dirigia. Arigó fora escolhido como médium pelo Dr. Fritz para realizar essa obra. Outros espíritos de médicos e de enfermeiros desencarnados os auxiliariam. Segundo seus biógrafos, Arigó acordou desse sonho tão assustado que saiu correndo, nu, aos gritos, ganhando a rua. Parentes e amigos trouxeram-no de volta ao lar, onde chorou copiosamente. Procurados, os médicos procederam a exames clínicos e psicológicos, sem encontrar nada de anormal, embora as dores de cabeça e os pesadelos continuassem. Até mesmo o padre da cidade tentou auxiliar, efetuando algumas sessões de exorcismo, sem sucesso. Desesperado, sem encontrar uma saída, certo dia resolveu experimentar atender ao pedido do sonho. Encontrando um amigo, aleijado, obrigado ao uso de muletas para andar, Arigó ordenou-lhe de súbito que largasse as muletas. E arrancando-as com as próprias mãos, ordenou em seguida ao amigo que caminhasse, o que ele fez, continuando a fazê-lo desse dia em diante. A partir de então, uma força que Arigó reputava como estranha passou a utilizar-se de suas mãos rudes, para manejar instrumentos também rudes, em delicados procedimentos cirúrgicos, no atendimento a enfermos e aflitos. O caso do senador. Entre os casos de personalidade atendidas por Arigó por volta de 1950, relaciona-se o do senador Lúcio Bittencourt, então em campanha para a reeleição e para a eleição de Getúlio Vargas para a presidência da República pelo PTB. Diagnosticado como portador de câncer nos pulmões, os médicos haviam recomendado ao senador a imediata cirurgia, de preferência em um hospital norte-americano, embora com poucas esperanças. Optando por adiar a cirurgia para depois da campanha eleitoral, em visita a Congonhas conheceu Arigó, que havia sido líder sindical. Impressionado com o seu carisma, o senador convidou Arigó para juntos irem a Belo Horizonte para um comício. Aceito o convite, ficaram hospedados juntos no mesmo hotel. Segundo o relato do senador, já estando recolhido ao leito em seu quarto, preocupado com a sua condição de saúde, percebeu a porta que se abria e um vulto, que parecia ser de Arigó, entrando e acendendo a luz. Era realmente Arigó, como constatou, que se aproximava com uma navalha na mão. Assustado, o senador tentou levantar-se, mas sentiu-se dominado por uma prostração que o fez cair, adormecido, sobre o leito. Na manhã seguinte, ao acordar, constatou que o seu pijama estava cortado nas costas, sujo de sangue já seco. O tumor cancerígeno fora removido e, como confirmado mais tarde, o senador encontrava-se plenamente restabelecido. A prática mediúnica e a pesquisa científica.
Apesar da desaprovação da Igreja Católica, com quem, entretanto, não criou inimizades, e das autoridades civis, Arigó fundou uma clínica Rua Marechal Floriano, em Congonhas, onde chegava a tratar, gratuitamente, até 200 pessoas por dia, oriundas da região e dos diversos estados do país, da América do Sul, da Europa e dos Estados Unidos da América. À época, Congonhas chegou a estar ligada a Buenos Aires, Argentina, e a Santiago do Chile, por linha de ônibus direta e regular. Entre as dificuldades de ordem legal enfrentadas pelo médium, destaca-se o processo instaurado em 1956 pela Associação Médica de Minas Gerais, sob a acusação de prática de curandeirismo, e pelo qual foi condenado a 15 meses de prisão. Entretanto, teve a sua pena reduzida à metade e não chegou a ser preso, uma vez que recebeu indulto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, cuja filha também havia sido atendida pelo médium, sendo-lhe diagnosticados 2 cálculos renais. Anos mais tarde responderia a novo processo, quando chegou a ser detido por 7 meses, 1962, em Conselheiro Lafayette, MG, pelo exercício ilegal da medicina. Continuou a prática mediúnica mesmo dentro dos muros do presídio, tendo retornado a Congonhas com prestígio ainda maior. Nessa época, o norte-americano Henry Bell, fundador de uma fundação para pesquisa de fenômenos paranormais, acompanhado por Andrija Puharish, ou Henry Puharish, especialista em bioengenharia, deslocaram-se até Congonhas, acompanhados por 2 intérpretes da Universidade do Rio de Janeiro e por Jorge Rizzini, conhecido pesquisador espírita brasileiro, para iniciar uma pesquisa com Arigó, 1963. Na ocasião, o Dr. Puharish teve extraído um lipoma de seu cotovelo esquerdo, em um procedimento indolor que consumiu apenas 5 segundos, executado com um canivete comum. A incisão de menos de 5 centímetros com pouco sangue não inchou, conforme documentado nitidamente em filme, a cores por Rizzini, vindo a cicatrizar completamente, sem infecção. Em 1968, 2 outros médicos norte-americanos chegaram a Congonhas para complementar as pesquisas, os doutores Lawrence John e P. Aile Breveter, da William Bain Psychic Foundation. Mesmo sem ter alcançado uma explicação conclusiva para o fenômeno, comprovaram que a prática do médium não comportava ilusionismo ou feitiçaria, declarando que 95% dos diagnósticos do médium eram corretos e que as operações realizadas com um canivete, sem qualquer asepsia, só eram possíveis devido à sua sensibilidade, explicável apenas à luz da parapsicologia. Morte. Os seus biógrafos registram que Arigó teve um sonho com um crucifixo negro, convencendo-se de sua morte próxima. No dia em que faleceu, como de hábito, compareceu à sua clínica, mas avisou os pacientes que o aguardavam que necessitava ir a uma localidade próxima para buscar um carro usado, que acabará de adquirir. Segundo o boletim de ocorrência policial na rodovia BR-040, às 12h23 de 11 de janeiro de 1971, José Pedro, vítima de mal súbito, perdeu a direção do Opala que dirigia, ingressando na contramão onde colidiu com um veículo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, vindo a falecer vítima de traumatismo cerebral. Rez durante cerca de 20 anos, tornando nacional e internacionalmente conhecidas as cirurgias e curas realizadas por intermédio de sua faculdade mediúnica, pela entidade espírito que se denominava como Dr. Adolf Fritz, um médico alemão falecido em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial.